Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Luís Montenegro sabe nadar, ou não tivesse sido nadador salvador na juventude, mas as águas não estão para braçadas de passeio. Em apenas um mês, foi de líder do governo a candidatar-se de novo a primeiro-ministro. Inundado por notícias que dão conta de que teve uma empresa da qual não se desfez verdadeiramente quando chegou a chefe de governo, o que significou que recebeu avanças de empresas enquanto era primeiro-ministro, Montenegro nunca esteve disponível para responder a tudo enquanto a informação ia surgindo dia após dia. De duas moções de censura a que sobreviveu, decidiu criar uma moção de confiança à qual sabe que o seu governo não vai conseguir ultrapassar. E daí, as eleições vão ser 2 meses muito intensos. E é por isso que Luís Montenegro é a nossa figura da semana. Ora, vamos ao nosso pódio de sons, o pódio de sons de Luís Montenegro, militante da JSD desde muito jovem, foi eleito deputado à Assembleia da República pela primeira vez em 2002 e manteve-se como deputado até 2019. Durante os governos de Passos Coelho foi um dos principais rostos do partido no Parlamento, como líder da bancada do PSD entre 2011 e 2017, defendendo as medidas de austeridade impostas pela Troika. E foi em 2014, ainda durante o período de resgate, que Montenegro proferiu a frase que lhe ficou colada durante anos. A vida das pessoas não está melhor, mas a do país está muito melhor. Foi criticado pela frase, dita ao Jornal de Notícias na véspera de um congresso do partido, numa entrevista em que o líder da bancada parlamentar lamentou que ex-dirigentes social-democratas andassem a fazer oposição interna por via do comentário televisivo. Sem duvidar de que o país estava melhor em 2014 do que em 2011, disse que os portugueses iam sabê-lo reconhecer nas urnas. E souberam, sendo que de pouco valeu ao PSD quando António Costa inventou com sucesso a geringonça. Montenegro também se pôs à prova dentro do partido em 2019, no congresso que aclamou Rui Rio, deixava o aviso. Se algum dia entender dizer sim, já sabem, eu não vou pedir licença a ninguém. Deixou o Parlamento em abril de 2019, em divergência com a liderança do PSD. Em 2020 arriscou uma candidatura, saiu derrotado, mas não atirou a toalha ao chão. Não vale a pena anunciarem a minha morte política, porque creio que essa notícia é manifestamente exagerada. Quando o Rui Rio abriu a porta para sair, Montenegro correu a aproveitar a oportunidade. Em 2022 foi eleito presidente do PSD e ficou na pole position para ser candidato a primeiro-ministro. O dia de hoje vai ficar marcado como sendo o princípio do fim da hegemonia do Partido Socialista em Portugal. Ser candidato a primeiro-ministro aconteceu mais cedo do que supunha, depois da saída precoce de António Costa do governo, e mesmo à tangente levou a Aliança Democrática ao poder. A mudança vai-se cumprir com um novo primeiro-ministro, com um novo governo e com novas políticas. Trouxe novas políticas, mas os desafios são muitos. Quando assumiu o cargo de primeiro-ministro, ficou com a habitação e a saúde em mãos e diversas carreiras da função pública a exigirem aumentos salariais. Assumi o início das conversações com os professores e os profissionais das forças de segurança. Estas conversações mantêm-se e foram subscritos muitos acordos precisamente nestas áreas. Palavra dada, palavra honrada. Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro em abril de 2024, Luís Montenegro tem enfrentado um cenário político desafiante, mas nos últimos tempos a sua governação tem sido marcada por uma crise política séria que ameaça a estabilidade do Executivo. Não esperava a crise que o próprio criou ao não se desfazer da empresa Spin Vive, que gerou um terremoto político forçado. A deparar-se com uma comissão parlamentar de inquérito instada pelo PS, preferiu a parede à espada e decidiu avançar com uma moção de confiança que
que sabe, chumbada à partida. Com o Presidente da República a assumir que o caminho são eleições antecipadas, joga o futuro político em nova ida às urnas. É conhecido pelo discurso direto e combativo e muitas vezes até confrontacional, especialmente no Parlamento, e apesar da sua origem da ala mais liberal do PSD, tem procurado captar o eleitorado moderado. Na relação com os outros partidos, a necessidade de apoio externo levou o seu governo a uma gestão política complexa entre acordos e distanciamentos estratégicos. Tinha como desafio governar num cenário de fragmentação partidária. O próprio estilhaçou essa missão ao avançar para eleições. E como sempre, na figura da semana temos espaço para a mensagem de um amigo. Procurámos um amigo de décadas e encontramos Paulo Mendes. Olá, Paulo Mendes é amigo de Luís Montenegro desde os tempos de infância. O que lhe pedimos neste espaço da figura da semana é que nos fale um pouco dessa amizade de mais de 40 anos. Para mim é fácil falar do Luís. Somos amigos há cerca de 40 anos, passámos praticamente a nossa juventude toda juntos. Desde muito cedo o Luís destacou-se pela sua inteligência, pela sua educação, pelo amor ao desporto, praticou futebol, praticou voleibol. Ainda hoje, de vez em quando, nos encontramos para umas partidinhas de voleibol de praia, sempre que o tempo o permite, e agora a agenda dele também, que não tem sido muito fácil, mas o bichinho está cá e sempre que é possível nós fazemos umas partidinhas de voleibol de praia. Cheguei também a jogar algumas vezes com ele golfe, mas humildemente reconheço que não tinha grande jeito para aquilo. Mas ele sim. Recordo-me de o ver jogar algumas vezes no Oporto Golfe, que é o clube de golfe mais antigo do país, que é cá em Espinho, com alguns amigos que hoje são grandes jogadores de golfe. Mas os dotes de Luís Montenegro não são só no desporto? Na cozinha é onde ele se destaca pelas qualidades de cozinheiro que tem. Ele cozinha qualquer coisa, mas onde ele melhor se destaca, em meu entender, é na sopa de peixe e no arroz de cabidela. Ainda hoje, volta e meia, juntámos um grupinho de amigos e em casa de um de nós há um que arranja um galo e avisa, olha, tem aqui um galozinho, o Luís, quando tiver disponibilidade, o galo está disponível. E pronto, sempre que há uma disponibilidade, lá vai o Luís para a cozinha fazer a cabidelazinha e é sem dúvida um prato que ele cozinha e que fica divinal. Muito cedo também se apaixonou pela política. Recordo-me dele de ser presidente da JSD. Tenho uma paixão desde a primeira hora pelo PSD, como não conheço ninguém. Foi candidato à Câmara Municipal de Espinho por 2 vezes, não ganhou, mas nunca desistiu. Ele queria mesmo deixar uma marca na política, portanto ele não é daqueles que queria passar pela política e ser mais um, não, ele queria mesmo deixar a sua marca. Hoje chegou onde chegou, com muito trabalho, com muito mérito, ele preparou-se como ninguém, abdicou de muito para realizar o seu sonho. E o seu sonho é sem dúvida deixar uma marca na política e uma marca em Portugal e nos portugueses também. E eu estou convencido, se o deixarem, que ele vai conseguir realizar esse sonho. É isso que diz Paulo Mendes, amigo de longas décadas de Luís Montenegro, que esteve à conversa com a Judite França, sendo que, Judite França, fizeste também uma pergunta sobre os tempos mais próximos. Vamos ouvir. Se tivesse de desejar algo para o futuro, o que seria? O que eu desejo para o futuro? Tenho visto um ataque sem precedentes à figura do Primeiro-Ministro e à sua família. O Luís tem feito um trabalho fantástico. Nunca um Primeiro-Ministro fez tanto em tão pouco tempo. Que o digam os professores, os médicos, os polícias, os militares, os jovens e muitos mais. Deixem esses jogos políticos, deixem o Luís fazer o seu trabalho, julguem pelas políticas, mesmo com todas as vicissitudes, o trabalho está à vista de todos. Portanto, eu gostava muito que esta moção de confiança passasse e que o Luís fizesse esta legislatura até ao fim. Mesmo com o Parlamento dividido, como nunca esteve,
ele tem conseguido levar a água ao seu moinho e as políticas que tem feito têm ajudado o país. Portanto, isto está à vista de todos e se calhar é por isso que se anda aqui com jogos de bastidores que não levam a lado nenhum. No final da legislatura, os portugueses que julguem o Luís pelo seu trabalho e que depois, quando forem chamados à mesa de voto, pronto, que o penalizem, se entenderem que o devem penalizar, e que lhe deem a confiança que eu acho que ele merece e que vai continuar a ser o primeiro-ministro que tem sido até aqui. É um desejo, enfim, normal para um amigo. Vamos agora à rubrica De Onde Vem. Luís Montenegro nasceu no Porto a 16 de fevereiro de 1973, mas cresceu e viveu grande parte da sua vida em Espinho. Desde cedo, interessou-se pela política, integrando a Juventude Social Democrata, ainda durante a adolescência, onde começou a sua formação e ganhou experiência nos bastidores do PSD. Estudou Direito na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, foi aí que se licenciou e mais tarde exerceu advocacia antes de se dedicar a tempo inteiro à política. Durante a juventude foi bastante ativo na academia e na JSD, destacando-se como um jovem ambicioso e com forte capacidade de argumentação. Ainda na juventude foi nadador salvador, algo que mostra um lado menos conhecido do percurso que tinha antes da política. Trabalhou nas praias de Espinho, a sua terra natal, uma experiência que lhe terá dado a disciplina e a resiliência. Chegou a trabalhar horas extra para juntar dinheiro para poder ir de férias para o Algarve e a fazer greve para que os concessionários pagassem um salário justo aos nadadores salvadores. Candidatou-se por 2 vezes à Câmara de Espinho, perdeu, o que o deixou livre para pensar em voos mais altos. O seu percurso político começou a ganhar maior visibilidade quando assumiu cargos dentro do PSD, a nível local e nacional, sendo considerado uma das promessas do partido desde cedo. A experiência adquirida na JSD serviu-lhe como base para a ascensão dentro do PSD, onde se destacou, aliás, rapidamente. Luís Montenegro vem de uma família de classe média do norte de Portugal, cresceu em Espinho, o pai era funcionário dos Correios de Portugal, a mãe professora primária. É casado com André Montenegro, com quem tem 2 filhos. E apesar da intensa vida política, Montenegro mantém um perfil discreto no que toca à vida familiar, raramente expunha a família publicamente. Nas eleições legislativas de 2024, no entanto, quebrou essa regra ao programa da SIC Alta Definição. Eu acho que eles, no íntimo deles, como aliás a minha mulher também, preferiam que eu não estivesse na vida política. Eu disse, não tenho dúvida nenhuma. Eles não me dizem isso. Mas eu sei isso. Só mesmo o amor familiar, toda a relação de fraternidade que nós temos uns com os outros, lhes permite conviver com uma vida que é efetivamente muito desafiante por um lado e muito ingrata por outro. Eu estive quase 5 anos fora da atividade política, já depois de ter estado uma temporada larga no Parlamento e também em funções autárquicas. E eu acho que se perguntasse diretamente à minha mulher e aos meus filhos qual foi a melhor fase das nossas vidas enquanto família, foi nesses 5 anos em que eu estive fora da política, porque nós vivíamos com muito mais tranquilidade, com muito mais espaço para convivermos uns com os outros. Nunca a vida da família esteve tão exposta como agora, com a empresa a ser passada primeiro para a mulher e depois para os filhos. E para onde vai daqui? Primeiro, pode até não apresentar uma moção de confiança, caso o PS recue na Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi isso, pelo menos, que ouvimos esta manhã aqui na Rádio Observador, o Ministro da Coesão, Castro Almeida. Mas caso avance a moção de confiança, sabemos de antemão que o Governo cai e depois voltamos a eleições. E aqui chegados temos outra pergunta. Será que o Luís Montenegro ganha? E se ganhar, será que ganha com uma maioria que permita governar sem os constrangimentos desta legislatura? Ora, mas e se perder? Deixa a liderança do PSD e é substituído por quem? E as questões que envolvem a empresa vão ficar por aqui. Ainda hoje foram conhecidos mais detalhes que envolvem a empresa Solverde. Há muitas dúvidas em torno do futuro político de Luís Montenegro, talvez o momento mais periclitante da política portuguesa nesta altura. Luís Montenegro foi a figura da semana. Para a próxima teremos outra figura a marcar a atualidade.